Você sabe o que é trauma emocional? Quando se vivencia uma situação de desastre natural, existe mesmo prejuízos psicológicos? Qual é o momento certo de buscar tratamento? Vamos falar sobre isso? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos falar sobre um tema muito doloroso a todos aqueles que têm empatia pelo próximo. Vamos falar sobre o desastre natural que acometeu o estado do Rio Grande do Sul e os impactos emocionais que podemos esperar na vida dos nossos irmãos gaúchos. Mas para começar essa conversa, vamos deixar muito claro o que é um trauma emocional. Trauma emocional é quando a pessoa vive uma situação que ela sente que corre risco de vida, corre o risco de ser ferida, e é algo tão assustador que a pessoa tem medo de perder a sanidade mental. O que significa? Ela tem medo de ficar louca. Eu vou dar alguns exemplos do que seria uma situação tão traumática que abala o emocional dessa pessoa a ponto dela realmente temer perder a vida, se ferir e perder a sanidade mental. Então, alguns exemplos disso seria, por exemplo, as guerras. Olha quantos filmes que nós assistimos que traz a história de soldados que, quando voltam para suas casas, para o seu país, eles se veem tão abalados que nunca mais eles são os mesmos. Além de guerras, temos também situações como assalto, sequestro, quando a pessoa passa por um episódio de terrorismo. Imagina o emocional, por exemplo, dos jovens que veem a sua escola ser adentrada por um assassino, uma pessoa armada que atira contra eles, atira nos amigos, nos professores. Então, gera um trauma emocional muito grande. E também pessoas que sobrevivem a desastres naturais, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, não somente na vida daqueles que vivenciam essa situação, mas também naqueles que estão próximos. Por exemplo, os voluntários, que estão indo voluntários do país todo, na tentativa de ajudar do melhor modo possível. Todos esses voluntários também vão sofrer grandes impactos emocionais de testemunharem o sofrimento causado a todos os sobreviventes desse desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul. Entre muitos prejuízos emocionais, nós podemos salientar alguns transtornos que possivelmente vão se desenvolver na vida daquele que sobrevive. Muitas vezes, os sobreviventes eles se sentem até, entre aspas, castigados, porque eles perderam entes queridos, perderam a casa, perderam tudo que lhes são conhecido. Então, animais, fotos, documentos, roupas, tudo. Então, quando essas pessoas sobrevivem, muitas vezes o pensamento é: por que eu não fui embora? Por que eu também não morri? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de tudo isso? Então, transtornos emocionais, certamente todos vão ter. Alguns deles são muito claros, Por exemplo, vão desenvolver inúmeros casos de depressão, inúmeros casos de ansiedade. É esperado, por ser tão forte assim o impacto de um desastre natural na vida dos nossos irmãos gaúchos, possivelmente, muitos vão pensar em suicídio. É muito triste isso, mas é uma realidade. E alguns vão desenvolver o transtorno que hoje nós vamos falar, chamado transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático,
ele vai acometer qualquer pessoa, seja de qualquer sexo, em qualquer faixa etária. Então tem crianças que desenvolvem esse transtorno e idosos, né? Todas as faixas etárias, todos os sobreviventes de um desastre natural tendem a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então 20% dos sobreviventes vai desenvolver esse transtorno. Fora os outros, como eu já falei, depressão, ansiedade. O principal sintoma do transtorno do estresse pós-traumático é quando a pessoa ela tem pesadelos ou lembranças ou flashbacks, que faz com que ela volte ao exato momento daquele trauma. Então, todo o medo, o pavor, a angústia, a tristeza, o sofrimento, tudo que ela passou no momento do trauma, né? Quando os nossos irmãos gaúchos, por exemplo, viram os ventos chegando, a chuva caindo, a água entrando dentro das suas casas, todos aqueles sentimentos vão abalar profundamente a mente e o corpo físico dessas pessoas. Então o sofrimento é muito intenso. Isso se repete dia após dia, né? Todas as situações que de algum modo lembrem o que aconteceu vai ser o gatilho que vai vir à tona esse transtorno. De cada 10 sobreviventes, 2 vão desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Então é algo que precisamos nos atentar muito e cuidar dos outros. Eu vou dizer agora alguns sintomas que se espera nesse transtorno. Os sintomas que podemos esperar são todos os transtornos de sono, como por exemplo insônia, os pesadelos recorrentes e que causam muito mal-estar físico e emocional, todos os tipos de transtornos alimentares. Vão ter pessoas que vão começar a comer compulsivamente por conta dessa ansiedade, e aqueles que vão se recusar a se alimentar. Dor de cabeça, dor no estômago, tontura, enjoos. As pessoas vão ficar com uma concentração muito rebaixada, então não espere que as crianças e os jovens tenham cabeça para continuar os estudos e terem, né, um desempenho positivo, porque o trauma mexe tanto com o emocional que realmente não tem como eles prestarem atenção novamente. Vai demorar um longo tempo até que essas crianças, esses jovens sobreviventes, possam obter novamente êxito na escola. E são também esperados comportamentos de muita irritabilidade, muito nervoso. Então a pessoa vai ficar tensa o tempo inteiro. E toda essa tensão mental vai gerar uma exaustão muito grande. Então todos esses sintomas são esperados em pessoas que sobrevivem a desastres naturais e desenvolvem esse transtorno do estresse pós-traumático. Essa situação é muito triste, mas existe uma possibilidade de um final mais feliz. Quando a pessoa busca tratamento, ela pode fazer com que, apesar do que aconteceu, tá, que é algo que vai impactar o resto da vida dela, realmente nunca mais, depois que passa por uma situação dessa, a pessoa é a mesma. Mas com o tratamento que precisa ser tanto farmacológico, então a pessoa vai precisar tomar um antidepressivo, vai precisar tomar algo para auxiliar na ansiedade, no sono. Ela também precisa da terapia, porque no ambiente terapêutico ela vai falar quantas vezes forem necessário, sem cobrança, sem aquela coisa que muitas vezes os parentes e amigos, na melhor dos desejos, né, vamos dizer assim, na melhor das tentativas de ajudar, vai falar, não, mas você tem que reagir, você tem que parar de pensar nisso. Mas se fosse algo fácil, a pessoa já teria feito. Um trauma emocional nessa proporção é muito difícil, eu diria que é praticamente impossível sair disso sozinho. Então precisa de tratamento especializado. Espero ter contribuído a todos que me ouviram até aqui. Vamos continuar, né, guerreiros, vivendo dia após dia
E espero que tenhamos dias de vitória, né? E peço, né? Vou terminar esse vídeo diferente. Peço que todos entremos numa grande oração, né? Possamos pedir a Deus para ajudar todos aqueles que sobreviveram a essa tragédia, né? Eu sei que existem guerras e assaltos e sequestros no mundo, né? E desastres naturais também, mas quando, né, acontece aqui dentro do nosso quintal, com nossos irmãos gaúchos, eu não sei vocês, mas a dor, né, em mim é muito grande. Então que possamos entrar numa oração, né, pedir para Deus confortar os sobreviventes e que haja dias melhores para todos nós. Beijos, até breve. Espero vocês para mais uma sessão de terapia no campo. Até lá!